Aprendendo a perdoar. Neste capítulo vamos mudar a abordagem da questão. Em vez de falar sobre a iniciativa de pedir desculpas, trataremos da concessão do perdão. Como já vimos, perdoar alguém pelo erro que cometeu pode ser uma tarefa difícil, especialmente se a ofensa for considerada muito grave. Vamos deixar bem claro, a necessidade de receber perdão sempre começa com algum tipo de ofensa. O International Forgiveness Institute, Instituto Internacional do Perdão, fundado pelo professor Robert Henrique, pioneiro em pesquisa sobre o tema, define o perdão como uma questão moral. Trata-se de uma reação a algum tipo de injustiça, um erro de natureza moral, e que se traduz em uma opção pela melhor atitude diante de um comportamento ruim. Se nenhuma ofensa foi cometida, não há nenhuma necessidade de perdão. Toda vez que alguém apresenta um pedido de desculpa sincero, o faz com dois objetivos: receber o perdão e restaurar o relacionamento com a pessoa ofendida ou prejudicada. Quando o perdão e a reconciliação acontecem, o relacionamento pode continuar a se desenvolver normalmente. Como uma bomba prestes a cair. Até mesmo uma ofensa não muito grave pode ter o efeito de uma bomba caindo no meio de um parque. Ela é capaz de destruir a calma de um relacionamento. Quando a pessoa ofendida é você, então sabe bem o que acontece: surgem a mágoa, a decepção, a falta de confiança e uma sensação de que está sendo vítima de traição e rejeição. Seja qual for o agente da ofensa, um colega de trabalho, um companheiro de alojamento, o pai, a mãe, o cônjuge. A questão que fica é, como essa pessoa, que diz gostar tanto de mim, foi fazer uma coisa dessas? Acaba de aparecer uma rachadura em seu reservatório de amor. E as consequências não param por aí, você acaba de sofrer uma agressão contra seu senso de justiça. É como se um monte de pequenos soldadinhos guardiões da moral habitassem dentro de você, se revoltassem contra a ofensa sofrida e dissessem: isso não está certo. Vamos lutar por você. Por dentro, o que você mais deseja dizer a esses soldadinhos: atacar. Acontece que essa pode não ser a coisa certa a fazer. Afinal, você valoriza esse relacionamento. Por isso, pensa assim: talvez a pessoa que me ofendeu não tivesse essa intenção, ou é possível que eu não tenha ouvido todos os lados envolvidos nessa história. A razão prevalece, e o passo seguinte é coletar o máximo de informações. Talvez você até chegue à conclusão de que se enganou e de que sua leitura da situação não era a mais correta. Aí, a raiva diminui e o relacionamento se torna ainda mais sólido. Mas também pode ser que a investigação confirme seus maiores temores. Era tudo verdade, e a coisa ainda é pior do que se podia imaginar. A pessoa quis mesmo prejudicar você. Ela o magoou ou humilhou. Usou palavras rudes, foi insensível e faltou com respeito. Aquela ofensa agora se tornou uma barreira emocional entre você e ela. Geralmente, nossa reação também influencia na situação. A pessoa grita com você e você grita com ela. Ela provoca, você também. Ele disse alguma coisa desrespeitosa, você responde no mesmo tom. Agora, ambos são culpados de ofender um ao outro. A não ser que um tome a iniciativa de pedir desculpas e o outro abra o coração para perdoar, a barreira emocional nunca será totalmente removida. Por sermos todos imperfeitos, às vezes deixamos de tratar os outros com amor, dignidade e respeito. É por isso que pedidos de desculpas e concessão de perdão são elementos fundamentais para a manutenção de relacionamentos saudáveis. O importante não é saber quem se desculpa primeiro, e sim que ambos estão dispostos a isso. Um pedido de desculpas é um apelo ao perdão. Por isso, vamos analisar como funciona a arte de perdoar. O que é o perdão? Em primeiro lugar, vamos esclarecer o significado do termo perdão. 3 palavras em hebraico e 4 em grego foram traduzidas por perdão nas escrituras. Basicamente, são sinônimos, com variações bem sutis no significado. As acepções que encerram são cobrir, levar para longe, perdoar e usar a graça com alguém. A acepção mais comum é a de levar o pecado de alguém para longe, os erros que a pessoa comete. Por exemplo, o salmista afirma: de nós o Senhor afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. ASL 103.12. Esse salmista está falando do perdão divino. Assim, o perdão de Deus significa livrar a
Pessoa do julgamento do Senhor, ou seja, do castigo que merece. Pessoa que transgride a lei de Deus. Em outra passagem do mesmo Salmo, a Bíblia diz que Deus não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos, a SL 103.10. O profeta Isaías diz que Deus apaga nossas transgressões e nunca mais volta a pensar neles, Is 43.25. Fica bem claro, por essas passagens bíblicas, que a concessão de perdão por parte de Deus significa que nossos erros deixam de constituir uma barreira entre nós e Ele. Perdão acaba com a distância que nos separa e permite que estabeleçamos uma amizade com o Criador. O mesmo acontece quando se trata do perdão humano. Perdoar significa fazer uma opção pela suspensão do castigo, desculpar a pessoa que nos causou ofensa ou prejuízo. Isso quer dizer que a ofensa é deixada de lado e aquele que cometeu o erro pode voltar a participar da vida daquele a quem magoou. Perdão não é um sentimento, é a decisão de continuar a desenvolver aquele relacionamento com a retirada da barreira que havia sido colocada ali. Se você é a pessoa que sofreu a ofensa, conceder perdão significa não desejar mais nenhum tipo de vingança, não exigir que se façam justiça e reparação, não permitir que o erro cometido pelo outro continue sendo uma barreira entre os dois. Perdão gera reconciliação. Isso não quer dizer que a confiança seja restaurada. De uma hora para outra falaremos sobre isso mais adiante. Reconciliação significa que as duas partes deixam aquele problema para trás e olham juntas para o futuro. O ciclo do perdão. O pedido de desculpas é parte importante do ciclo do perdão que funciona desta maneira: alguém comete um erro que prejudica outra pessoa, em seguida pede desculpas, e esse perdão é concedido. Um modelo divino. Esse ciclo pode ser identificado com clareza no relacionamento de Deus com as pessoas. O profeta Isaías transmitiu a seguinte mensagem ao antigo povo de Israel: foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Is 59.2. Nunca estamos separados do amor de Deus, mas nossa desobediência nos separa da comunhão com Ele. O Novo Testamento nos lembra que o salário do pecado é a morte. RM 6.23a. A morte é a instância final da separação de Deus. É claro que esse não é o desejo dele para suas criaturas. Por isso, o autor logo complementa o texto, afirmando que a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. RM 6.23b. Deus deseja manter comunhão com as pessoas que criou. Isso tem tudo a ver com o significado da cruz de Cristo. Deus oferece perdão gratuito. Para passar pela experiência de receber o perdão de Deus, as pessoas precisam demonstrar arrependimento, que é uma mudança de rumo, e fé em Cristo. Verete 2.37-39. A mensagem é bem clara. Para receber o perdão de Deus, é preciso que reconheçamos nosso pecado e aceitemos esse perdão divino. O apóstolo João escreve: mas se confessamos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1.9. Assim, para que nossa comunhão com Deus seja restaurada, é necessário que reconheçamos nosso pecado, ou seja, devemos pedir perdão. A partir do momento que fazemos isso, passamos a sentir o abraço caloroso de nosso Pai Celestial. A distância que nos separava não existe mais. Voltamos a caminhar tendo por companhia o próprio Deus. Dediquei esse tempo para fazer um resumo sobre o perdão divino, porque as Escrituras também afirmam que as pessoas devem perdoar umas às outras da mesma maneira que Deus as perdoa. Ver F 4.32. Esse é o modelo divino, que também vale nos dias de hoje, pois continua sendo sábio e prudente. Ele abrange os dois elementos essenciais de um pedido de perdão: 1. Confissão e arrependimento por parte da pessoa que comete o erro, e 2. Perdão concedido pela pessoa que sofreu o prejuízo. Nas Escrituras, esses dois elementos nunca estão separados. Por essa razão, no nível das relações humanas, o pedido de desculpas é elemento fundamental no ciclo do perdão. É por isso que usamos a primeira metade deste livro para ensinar a pedir perdão de maneira eficaz. No entanto, uma vez apresentado o pedido de desculpas, a pessoa ofendida se vê diante da possibilidade de escolher entre perdoar ou não. O perdão abre o caminho para a reconciliação entre as duas partes. Não conceder conduz a uma deterioração ainda maior no relacionamento. Jesus fez a seguinte declaração a seus discípulos: em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. MT 7.12. A maioria das pessoas gostaria de ser perdoada quando comete um erro. Por isso, a Bíblia nos incentiva a conceder perdão àqueles que fazem coisas que nos prejudicam. A mensagem cristã é esta: somos capazes de perdoar porque fomos perdoados por Deus. Ele nos perdoou porque Cristo pagou o preço definitivo pelos nossos erros. Dessa maneira, nossa capacidade de perdoar vem do próprio Deus. É sempre adequado dizer: Senhor, ajuda-me a perdoar, quando a pessoa não pede perdão. E o que acontece se a pessoa que ofende ou prejudica a outra não se prontifica a pedir desculpas? Então a parte ofendida deve
confrontar aquela que cometeu o erro. Esse tipo de abordagem foi estabelecida de maneira clara por Jesus. Se um irmão pecar, repreenda-o e se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. LC 17.3. 4. Esse padrão de conduta é fácil de compreender. Alguém comete um erro, mas não toma a iniciativa de pedir desculpas, então a pessoa ofendida procura. Se aqui errou, se desculpa, recebe o perdão. Não há limite pré-estabelecido para o perdão, desde que a pessoa que causou o problema esteja disposta a voltar e se desculpar. Mas e quando o responsável pelo erro se recusa a pedir perdão, mesmo diante da exposição de seu comportamento ruim? Devemos procurá-lo mais uma vez, explicando as consequências de seus atos e oferecendo mais uma vez a oportunidade de se desculpar. Jesus deu instruções muito claras sobre isso a seus discípulos. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo 1 ou 2 outros. MT 18.15-16. Vemos novamente um padrão bem definido. Você aborda a pessoa pela segunda vez ou mesmo uma terceira se for preciso, sempre disposto a perdoar e buscar a reconciliação. Mas ainda assim é possível que o responsável pelo erro não demonstre a menor intenção de reconhecer o que fez, nem admita a necessidade de pedir desculpas pelo comportamento condenável. Neste caso, o cristão deve orar por essa pessoa e fazer o possível para falar do amor de Cristo, na esperança de que ela se arrependa dos erros cometidos e possa ser perdoada. Por favor, note que Jesus não disse que devemos perdoar a pessoa que erra quando ela não se mostra disposta a pedir desculpas. Perceba também que Jesus estava tratando da questão do pecado moral se um irmão pecar contra você. Alguns motivos de irritação nos relacionamentos não passam disso. Motivos de irritação. O marido não sabe lavar a louça como a esposa. Ela até pede que ele faça direito, mas se o marido não consegue, isso não constitui uma falha moral. Muitos motivos de irritação nos relacionamentos podem ser tolerados, ignorados ou aceitos, mas as falhas morais se colocam como barreiras que só podem ser removidas com o pedido de desculpas e a concessão do perdão. Por isso, se uma pessoa, depois de confrontada várias vezes, se recusa a pedir desculpas por um erro de cunho moral que cometeu contra nós, devemos deixá-la nas mãos de Deus, em vez de tentar ir à forra pelo prejuízo sofrido. Ele tomará conta da questão de maneira muito melhor. As Escrituras ensinam que a vingança pertence a Deus, não ao ser humano. RM 12.19. A razão para isso é que o Criador é o único que sabe tudo sobre a pessoa que errou contra nós. Ele conhece não apenas as ações, mas também as motivações. Além disso, Deus é o juiz definitivo. Entregue a pessoa nas mãos de Deus. Por tudo isso, aquele que se sente magoado e com raiva de alguém que o tratou de maneira imprópria deve entregar essa pessoa nas mãos do Pai Celestial que tudo conhece. Ele é plenamente capaz de fazer o que é certo e justo em relação a ela. O próprio Jesus deu exemplo. O apóstolo Pedro disse o seguinte a respeito do Filho de Deus: não revidou quando foi insultado nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. 1 P 2.23. Ou então, como aparece em outra tradução, ele deixou seus erros nas mãos do justo juiz. 2 Como homem, Jesus não quis se vingar daqueles que cometeram um grande erro contra ele. Em vez disso, o Filho de Deus entregou aquela situação nas mãos do Pai, sabendo que Deus a julgaria de maneira justa. Geralmente, quando alguém faz alguma coisa que nos prejudica ou ofende, achamos que se não tratarmos logo da questão e exigirmos justiça, ninguém mais fará isso por nós. Mas você pode entregar essa pessoa e o erro que ela cometeu nas mãos de Deus, sabendo que ele tomará a melhor atitude a seu favor. Ele se preocupa mais que você com a justiça. Tendo entregado aquela pessoa nas mãos de Deus, então chegou a hora de confessar o seu pecado. Lembre-se, a mágoa e a raiva não são pecados em si, mas com frequência permitimos que a raiva nos conduza a um comportamento pecaminoso. Palavras duras ou atitudes destrutivas devem ser reconhecidas diante de Deus e da pessoa contra quem foram dirigidas. Não permita que a recusa do outro em conceder o perdão impeça você de tomar a iniciativa de se desculpar. Essa pessoa pode não estar disposta a perdoar, mas quando você pede desculpas, consegue olhar a própria imagem no espelho, sabendo que não terá problemas para admitir os erros que cometeu, perdoando quando sua linguagem do perdão não é usada. Lembro-me da mãe que disse o seguinte: depois que eu ouvi falar a respeito das 5 linguagens do perdão, ficou bem mais fácil para mim perdoar meu filho adulto. Ele tem 30 anos e já pediu desculpas muitas vezes, mas a única coisa que sabe dizer é sinto muito. Para meu filho, isso é um pedido de desculpas. Só que para mim, deixa muito a desejar. Queria ouvi-lo dizer: errei. Você pode me perdoar por isso? Mas ele sempre fica no sinto muito. Antigamente eu perdoava na maioria das vezes, mas sempre questionava a sinceridade de meu filho. Depois de sua palestra, percebi que ele estava sendo sincero, só que usando a linguagem primordial do perdão que considera mais importante. Embora não
Seja minha, acredito que ele está sendo bem honesto. Isso tornou mais fácil para mim conceder-lhe o perdão. O perigo de se perdoar muito rápido. Alguns de nós foram treinados desde a juventude a perdoar logo e, sem restrições. Se alguém pede desculpas usando qualquer uma das linguagens do perdão, somos propensos a conceder o perdão e não questionar a sinceridade dessa pessoa. Ao fazer isso, podemos estar incentivando ao mau comportamento. Lisa e o marido Ben enfrentaram o que ela chamou de vários motivos de estresse no primeiro ano de casamento. Mudaram para uma cidade diferente, por isso venderam uma casa para comprar outra 2 vezes. Lisa teve problemas muito sérios de saúde. Ben mudou de emprego, os pais dele se separaram e o pai ameaçou cometer suicídio. Paralelamente, o casal resolveu iniciar um ministério com pessoas solteiras na igreja que frequentava. Na carta que Lisa escreveu para mim, Jennifer, ela descrevia o pior de todos os problemas. Para complicar de vez, meu marido cometeu adultério. Li com toda a atenção o relato. Senti que Deus estava me orientando a perdoá-lo e amá-lo. Foi o que fiz. Raciocinei da seguinte maneira: depois de tudo pelo que havíamos passado, qualquer um dos dois poderia cometer um erro. Com o coração aberto, ofereci meu perdão e só voltei a falar do caso mais 2 vezes. No entanto, 1 ano depois ele começou a me enganar com outra mulher. Dessa vez eu fui muito dura com Ben, e ele teve de arcar com as consequências. Meu pastor se envolveu na questão. Oferecemos a meu marido amor e perdão, e eu o perdoei depois de ouvi-lo dizer que sentia muito e estava arrependido. 8 anos se passaram, e sem que eu soubesse, Ben continuava a manter casos extraconjugais. Recebi um telefonema dele certo dia, no qual ele me disse: estou apaixonado por outra mulher e não vou voltar para casa hoje à noite. Naquele momento, resolvi trocar todas as fechaduras. Só o encontrei de novo no escritório do advogado onde assinamos os papéis da separação. Lisa e Ben passaram 1 ano separados. Durante esse tempo, começaram a resolver os problemas que arruinaram o casamento. Por um milagre de Deus, com muito aconselhamento e estabelecimento de limites mais saudáveis, estamos livres desses casos extraconjugais. Estamos celebrando 14 anos de casamento, ela contou. Sim, o fim da história foi muito bom, e Lisa pôde dizer que Deus trabalhou para salvar seu casamento tão tumultuado. Ainda assim, ela se arrepende de ter deixado Ben enganá-la por tanto tempo e de ter demorado tanto para tomar uma atitude mais drástica em relação ao problema. Acredito que se conhecesse as 5 linguagens do perdão e tivesse julgado melhor a sinceridade dele, meus limites teriam sido bem mais rigorosos já no início do casamento. Não teria sido tão dependente e fraca em nome do perdão. Meu discernimento sobre a honestidade do arrependimento de Ben seria muito maior, e isso nos teria poupado de muitos anos de tristeza insuportável. Acho que Lisa tem razão. Fazer com que uma pessoa sofra as consequências de seu comportamento ruim é um ato de amor. Se Lisa compreendesse as 5 linguagens do perdão, provavelmente teria a coragem de dizer o seguinte, logo depois da primeira ofensa: amo muito você para ignorar esse problema. Não quero continuar esse relacionamento, a não ser que você concorde comigo em procurarmos aconselhamento. Nossa relação é muito importante para mim, por isso não posso considerar seu erro algo banal. Quando o erro cometido é muito grave, devemos tratar a causa do comportamento para que haja mudanças genuínas e duradouras. Preciso de um tempo. Já mencionamos que há 2 reações naturais a um pedido de desculpas: perdoar ou não perdoar. Na verdade, há ainda uma terceira possibilidade. Por favor, me dê um tempo para pensar sobre o que está acontecendo. Quero perdoar você, mas preciso processar tudo isso. Às vezes, somos magoados de maneira tão intensa e frequente que não temos condições emocionais, espirituais e físicas de oferecer um perdão genuíno. Precisamos de tempo para que haja cura interior, recuperação do equilíbrio emocional e até da saúde física. Só assim teremos capacidade de perdoar. Gary, lembrou-me de ouvir o relato de um homem casado que disse: depois que minha esposa mentiu pela primeira vez para mim sobre o uso de drogas, optei por perdoá-la e trabalhar para que nosso casamento não fosse destruído, pois achava que ela havia se arrependido de fato do que fizera. Estava convicto de que ela não repetiria aquela besteira. Acontece que ela fez, e muitas outras vezes. Chegou a entrar num programa de tratamento, mas abandonou 3 semanas antes do fim. Disse que já era capaz de se controlar. Só que não foi bem assim. 1 semana depois, já estava chapada de novo. Em seguida, ele disse: agora ela está me pedindo uma nova chance. Diz que vai completar o tratamento. Concordei em pagar, mas não sei se sou capaz de perdoá-la. Estou cansado disso tudo. Estou disposto a orar sobre a proposta, mas neste momento não quero nem olhar para ela. Eu me solidarizei com a luta desse homem. Quem não compreenderia o motivo de ele ser tão relutante em conceder o perdão? Quem seria tão insensível a ponto de obrigá-lo a perdoar a esposa na mesma hora? Quem pode garantir a ele que o pedido de perdão da mulher é sincero? E quem garante que aquele problema não se repetirá nunca mais? Até então, tudo aponta para a direção oposta. Ele continuou: eu amo minha esposa, e ela diz que me ama também. Mas como é possível
como alguém é capaz de fazer aquilo com uma pessoa que diz amar? É um jeito muito estranho de demonstrar amor. Espero que no momento certo eu seja capaz de perdoá-la. Torço para que ela esteja sendo sincera e para que tenha percebido que está trilhando um caminho muito tortuoso. Mas, neste momento não sei não. Bem no fundo de sua alma, esse homem está ansioso por perdoar a esposa. Ele deseja manter um relacionamento de amor genuíno, mas não sabe se é capaz de perdoá-la. Só o tempo poderá dizer. Ele está com o coração aberto a essa possibilidade. Está orando e esperando. Às vezes, essa é a única maneira de pensar no perdão em termos realistas. Durante esse período, ele deve processar suas emoções ao lado de Deus, não permitindo que a mágoa se transforme em amargura e ódio. Confiança, a planta a ser cultivada. Tudo isso nos leva à discussão sobre a recuperação da confiança. Não se pode confundir perdão com confiança. Perdoar é uma decisão que pode ser tomada a qualquer momento, basta a pessoa achar que ouviu um pedido de perdão sincero. Já a confiança não é uma decisão, e sim uma emoção. A confiança é aquele tipo visceral de firmeza que se tem de que a outra pessoa vai fazer exatamente o que disse que faria. É claro que a confiança envolve um aspecto cognitivo. Optei por acreditar que você é uma pessoa íntegra. É uma declaração que se baseia em confiança. Contudo, trata-se de um tipo de declaração baseada em emoções. A confiança é aquele sentimento de ordem emocional segundo o qual podemos ficar tranquilos em relação a outra pessoa, pois não corremos nenhum risco. Podemos baixar a guarda emocional porque ela não nos magoará premeditadamente. Na maioria dos casos, a confiança se desenvolve logo no início do relacionamento, a não ser que tenhamos sido muito magoados. No passado, nossa tendência é presumir que as pessoas são o que dizem ser. Se nos primeiros meses do relacionamento não há motivos para duvidar disso, então nossa confiança inicial é confirmada e se aprofunda. A confiança, portanto, é um estado emocional natural dos relacionamentos saudáveis. Amigos confiam uns nos outros. Cônjuges também têm confiança entre si. No ambiente do trabalho, colegas que são muito próximos costumam estabelecer essa relação de confiança. No entanto, quando essa confiança é traída ou violada, não volta ao normal com a mesma rapidez que se vai, mesmo depois de se apresentar um pedido de desculpas e da concessão do devido perdão. A confiança diminuiu porque alguém demonstrou não ser confiável. Se eu for bem sincero, provavelmente direi a essa pessoa: vou perdoá-lo porque acredito que esteja sendo sincero ao me procurar e pedir desculpas. Mas, para ser bem honesto, não confio mais em você tanto quanto confiava antes. Gosto de pensar na confiança como uma plantinha muito sensível. Quando é traída, é como se alguém pisasse nessa planta e a afundasse na lama. A chuva e o sol podem até ajudá-la a se erguer novamente, mas isso não vai acontecer muito rápido. Então, como recuperar a confiança num relacionamento depois que ela foi traída? A resposta é mostrando-se confiável no dia a dia. Pedido de desculpa sincero e o perdão genuíno abrem espaço para a possibilidade de a confiança ser recuperada. Como isso acontece? Em minha experiência de anos trabalhando com vários casais, posso dizer que a confiança é melhor alimentada quando o cônjuge que cometeu o erro faz a opção de permitir ao outro acesso total a tudo que se refere à sua vida privada. Por exemplo, se o problema tem a ver com dinheiro, então a atitude deve ser a seguinte: aqui está meu talão de cheques, o extrato da poupança e os comprovantes de todas as aplicações. Fique à vontade para consultar sempre que quiser. Não tenho nada. Além disso, vou apresentar você ao gerente de meu banco e liberar acesso total às movimentações. Se a ofensa tem a ver com infidelidade sexual, então permita que seu cônjuge possa ver os números gravados em seu telefone celular, as mensagens e endereços eletrônicos e todos os demais aparelhos usados para comunicação. Preste um relatório completo sobre como você gasta o tempo. Dê a seu cônjuge permissão de fazer ligações para confirmar que você está onde disse que estaria. A confiança não cresce quando há segredos. Ela só aumenta em um ambiente de abertura. Quando alguém escolhe ser confiável, depois de algum tempo o cônjuge provavelmente voltará a depositar a confiança na pessoa que o havia traído. Mas se opta por continuar a mentir, enganar, esconder e inventar desculpas, a confiança nunca mais volta. Só há uma esperança para recuperá-la: a chuva e o sol da integridade. Pelo fato de a recuperação da confiança ser um processo e por isso demandar tempo, muita gente me procura para dizer: acho que perdoei meu cônjuge, mas há dias em que penso não ter perdoado, pois ainda não consigo confiar nele. Esse conflito é resultado da confusão entre os conceitos de confiança e perdão.
Maneira bem resumida, o perdão é uma escolha que se faz por suspender o castigo e permitir que a pessoa que cometeu o erro volte a participar de sua vida. Assim, o relacionamento pode voltar a se desenvolver. A confiança, por sua vez, é recuperada aos poucos. Quando há mudança de comportamento por determinado período de tempo, a pessoa ofendida começa a se sentir mais à vontade e otimista em relação àquela que a prejudicou. Com o tempo, é possível até que a confiança total seja recuperada. Ciclo completo. O perdão tem o poder de renovar o vigor de um relacionamento. A escolha por não perdoar é como uma sentença de morte. Sem perdão, esse relacionamento se extingue, mas ele pode se tornar mais vibrante e gratificante para a vida das pessoas envolvidas. Quando o perdão é concedido, é difícil exagerar quando se fala no poder do perdão. Ele é o objetivo de todo pedido sincero de desculpas. Quando não é concedido, as desculpas apresentadas ficam soltas como se fossem um fio elétrico desligado. Um pedido de perdão por si não é suficiente para restaurar relacionamentos. Trata-se de um apelo. Só a concessão desse perdão pode proporcionar essa restauração. Se somos amigos e você trai nossa amizade tratando-me mal, mas logo me procura para pedir desculpas com sinceridade, o futuro de nosso relacionamento não será determinado pela ofensa cometida nem pelo pedido de desculpas, mas pela minha disposição, ou a falta dela, de conceder perdão. Sem perdão, o propósito do pedido de desculpas é frustrado. O que o perdão não pode fazer? Permita-me falar rapidamente sobre mais um aspecto do perdão. Ele não remove todas as consequências do erro. Se um homem é dado a acessos de fúria e bate na esposa, dando-lhe um soco no queixo e quebrando o maxilar dela, é até possível que ele admita seu erro com sinceridade e ela o perdoe. Só que o maxilar da mulher continuará quebrado, causando problemas para o resto da vida. Se uma adolescente resolve não ligar para os conselhos dos pais, experimenta algum tipo de droga a pedido de uma amiga e essa droga prejudica sua capacidade mental, a pessoa que ofereceu pode pedir desculpas com a maior sinceridade do mundo. A que se drogou também pode se desculpar com os pais se tiver condições de fazê-lo, e os pais podem perdoar de coração, mas o estado mental dessa jovem estará comprometido pelo resto de sua vida. Essa é uma das verdades fundamentais da vida. Quando fazemos ou dizemos coisas que prejudicam ou ofendem as pessoas, as consequências desses atos ou dessas palavras nunca mais são removidas, por mais sincero que seja o perdão recebido. A segunda verdade é que o perdão não acaba com todos os sentimentos de dor. Uma esposa pode desculpar o marido por bater nela no momento de fúria, mas quando ela se lembrar do que ele fez, é possível que volte a ser assaltada por sentimentos de decepção, mágoa e rejeição. O perdão não é um sentimento, e sim um compromisso de aceitar a pessoa, apesar daquilo que ela fez. Trata-se de uma decisão de não exigir que seja feita justiça e de demonstrar misericórdia. O perdão não apaga a lembrança do que aconteceu. Falamos sobre perdoar e esquecer, mas, em última análise, nunca conseguimos esquecer de fato. Todos os acontecimentos da vida ficam registrados na mente. É grande a possibilidade de que a lembrança desses eventos volte ao consciente. Se você faz a opção por perdoar, deve entregar a lembrança dessa ofensa a Deus junto com as mágoas, reconhecendo diante dele que aquilo continua em sua mente, incomodando. Mas não deixe de dar graças por ter conseguido conceder o perdão. Em seguida, peça a Deus o poder para fazer alguma coisa gentil e carinhosa àquele que cometeu o erro assim que possível. Concentre-se apenas no futuro e não permita que sua mente seja tomada pelas lembranças de erros cometidos no passado, hoje já perdoados. Considerando que você esteja em condições de perdoar, até que ponto é capaz de verbalizar essa disposição? Veja a seguir algumas sugestões. Declarações de perdão concedido. Fiquei muito triste com o que você disse. Acho que dá para ter uma ideia de quanto isso me magoou. Fico feliz pelo fato de você me pedir desculpas, pois sem isso não acredito que eu seria capaz de perdoar. Mas por considerar sincero seu pedido, quero que saiba que eu perdoo. Que posso dizer? Seu pedido de desculpas me comoveu. Valorizo bastante nosso relacionamento. Por causa disso, fiz a opção de perdoar você. Eu não sabia se teria condições de dizer isso com sinceridade. O que você fez acabou comigo. Eu nunca seria capaz de imaginar que você pudesse fazer algo assim. E por causa de meu amor por você, escolho acreditar que seu pedido de desculpas é
sincero. Por isso, estou oferecendo o meu perdão. O erro que você cometeu no trabalho me custou muito tempo e dinheiro. Mas estou disposto a conceder meu perdão. Sim, creio que se você tiver um plano de ação para corrigir o erro, eu posso perdoar. Sei como é difícil para você engolir seu orgulho e dizer: sinto muito, eu errei. Mas você subiu no meu conceito, por isso vou perdoar. Fale sobre o assunto. Em que circunstâncias você acha mais difícil perdoar alguém? Por que, em sua opinião, isso acontece? Discuta a observação do autor de que nunca estamos separados do amor de Deus, mas nossa desobediência nos separa da comunhão com Ele. Por que é perigoso perdoar muito facilmente?